Nesse vídeo eu vou falar sobre osteoporose. Então a osteoporose é uma doença crônica óssea que se caracteriza por perda de massa óssea e alteração da microarquitetura óssea. Essas alterações levam ao aumento da fragilidade óssea e aumento do risco de fratura. Então o grande problema da osteoporose é o aumento do risco de fratura. E a gente sabe que as fraturas, principalmente em idosos, aumentam muito a mortalidade desses idosos. E por que acontece a osteoporose? A osteoporose ela vai ocorrer por um desequilíbrio entre a formação óssea e a perda de massa óssea. Então a gente sabe que nós temos um período de formação óssea com pico de massa óssea ocorrendo na adolescência e início da idade adulta. Após esse período, por volta da terceira década de vida, a gente começa a perder massa óssea e geralmente essa perda é progressiva. Pior ainda para as mulheres, né? Então as mulheres, o estrogênio é um hormônio que tem muitas ações importantes na formação óssea. Então, a mulher, quando ela chega no período da menopausa, ela tem uma perda de massa óssea mais acelerada ainda, principalmente nos 5 a 10 primeiros anos do período pós-menopausa. Tá? Então, nós temos um pico de formação óssea, depois a gente começa a perder. Na mulher, a gente tem um evento que vai ser muito ruim para os ossos, que é a menopausa. A partir desse momento, a mulher ela começa a perder osso numa velocidade muito maior. Quais seriam os efeitos do estrogênio no osso? Então, o estrogênio ele aumenta a produção do fator de crescimento insulina símile, que é um fator que vai promover o aumento da massa óssea. Ele aumenta a produção do TGF-beta, que é o fator de crescimento transformador beta, que também é um fator protetor ósseo. O estrogênio reduz a esclerostina. A esclerostina ela é produzida pelos osteócitos e ela promove a perda de massa óssea. Então, se o estrogênio inibe a esclerostina, ele está inibindo uma molécula que leva à perda de massa óssea. O estrogênio inibe a produção do RANK, né? Então a gente vai ver que o RANK é um receptor e nesse receptor se liga o RANKL, que é o ligante do receptor. E quando o ligante do receptor se liga ao RANKL, ele vai lá no osteoblasto e estimula o osteoblasto a estimular a diferenciação e ativação do osteoclasto. Então, quando a gente tem RANKL se ligando no RANK, ou seja, o ligante se ligando no receptor, a gente tem ativação dos osteoclastos. Ao ativar os osteoclastos, nós vamos ter reabsorção óssea, nós vamos ter perda de massa óssea. Então, o estrogênio ele consegue reduzir o RANK. O estrogênio reduz citocinas como interleucina 6, interleucina 1, TNF, né, fator de necrose tumoral alfa. Essas citocinas também são citocinas que aumentam a atividade osteoclástica, aumenta a reabsorção óssea, aumenta a perda de massa óssea. E essas citocinas, o que elas vão fazer? Vão ativar, né, a liberação do ligante do RANK. O ligante do RANK se ligando no RANK, nós vamos ter ativação dos osteoclastos. Com o envelhecimento, né, a osteoporose é uma doença típica do envelhecimento. Com o envelhecimento, nós também vamos perdendo a capacidade de produzir vitamina D na pele. Lembrar que a vitamina D é muito importante para o metabolismo do cálcio, porque é ela que absorve o cálcio do intestino. O idoso, geralmente, ele vai tendo problemas na nutrição, então ele começa a ingerir menos vitamina D, ingerir menos cálcio, ingerir menos nutrientes que são importantes para os ossos e geralmente com o envelhecimento a gente vai tendo um aumento progressivo do PTH.
esse aumento do PTH também promove a reabsorção óssea, a perda de massa óssea. Então, esse esquema aqui, ó, representa bem a relação entre duas substâncias, né? A osteoprotegerina, então osteoprotegerina vem de proteção. Então, a osteoprotegerina protege a perda de massa óssea, inibe a perda de massa óssea. E nós temos o RANK com o RANK-L que vão promover a atividade osteoclástica. Então, quando a gente tem mais osteoprotegerina, essa osteoprotegerina se liga ao RANK-L, evitando que esse RANK-L se ligue ao RANK para ativação do osteoclasto. Então, quanto mais osteoprotegerina você tiver, menos RANK-L vai se ligar ao RANK e menos ativação osteoclástica nós vamos ter. Então, o estrogênio, ele também age aumentando os níveis de osteoprotegerina e inibindo o RANK. Então, o estrogênio, principalmente para a mulher, é um hormônio muito importante na proteção da perda da massa óssea. Os pacientes com osteoporose sentem alguma coisa? Na maioria das vezes, não. Então, a osteoporose é muito mais uma doença que a gente tem que rastrear para evitar que esse paciente evolua, por exemplo, com uma fratura. Então, a maioria dos pacientes se encontram assintomáticos. Alguns podem ter fraturas. Na maioria das vezes, as fraturas representam alguns pacientes apresentam dor. Então, a maioria dos pacientes estão assintomáticos, mas alguns pacientes têm dor. Quando tem dor, paciente com osteoporose e dor, a gente tem sempre que suspeitar de uma fratura. Às vezes até mesmo fraturas vertebrais assintomáticas, que são muitas das vezes diagnosticadas a partir do momento que o paciente faz uma radiografia de tórax, de abdômen, e aí vai ver lá essa fratura de vértebra. E lembrar, né, sempre que a osteoporose, o maior risco é de fratura. Então, a manifestação clínica clássica da osteoporose é a fratura. Então, o médico não fez o diagnóstico antes e o paciente teve, às vezes, uma queda e teve uma fratura ou vertebral ou do colo do fêmur, que são os dois principais locais de fraturas da osteoporose. Então, a maioria dos pacientes com osteoporose estão assintomáticos. Se eles têm dor, a gente tem que, às vezes, rastrear fraturas e lembrar que a manifestação clínica típica da osteoporose é a fratura, às vezes fraturas por fragilidade, às vezes pela uma própria queda da altura leva à fratura, e principalmente fratura de vértebras e colo do fêmur. Quais seriam os principais fatores de risco para a osteoporose? Então nós temos idade, então a gente viu, né, por exemplo, a mulher com envelhecimento chega à menopausa, ela vai ter o hipoestrogenismo, e isso favorece a perda de massa óssea. Vários fatores, né, relacionados ao envelhecimento se relacionam à perda de massa óssea, como eu já comentei também, diminuição da produção da vitamina D, diminuição da massa muscular, aumento da gordura corporal, distúrbios nutricionais, tudo isso vai levar à perda de massa óssea. O sexo feminino também está relacionado a maior risco de menopausa, principalmente porque a mulher ela tem um pico de massa óssea menor do que o homem. A história familiar é importante. Então, se você tem um familiar com osteoporose, você chega a ter até três vezes mais chance de ter osteoporose. Mulheres brancas e asiáticas, elas têm um risco maior de ter osteoporose quando comparadas, por exemplo, com mulheres negras. Por quê? Porque as brancas e asiáticas, elas também têm um pico de massa óssea menor. O sedentarismo é outro fator de risco para a osteoporose. Então, quando você faz alguma atividade física, você estimula a renovação óssea, estimula a formação óssea. Então, a falta de atividade física, o sedentarismo, é um fator de risco para a osteoporose. A baixa ingestão de cálcio e vitamina D também é outro fator de risco, isso principalmente naquela fase em que a gente tem o pico de massa óssea.
Então, na infância, adolescência, no início da idade adulta, onde a gente tem um processo de formação óssea, a ingesta de cálcio e vitamina D nessa fase é muito importante para evitar que a pessoa tenha osteoporose no futuro. Então, quanto maior o pico de massa óssea, é como se a pessoa tivesse mais reserva óssea. Então, quando ela começa a perder, como ela tem mais reserva, ela tem menos chance de ter osteoporose. Tabagismo e etilismo também seriam outros fatores relacionados à osteoporose. E alguns estudos mostram que o alto consumo de cafeína, principalmente mais de 200 miligramas por dia de cafeína, pode também se relacionar à osteoporose. Um alto consumo de cafeína já foi relacionado, por exemplo, ao aumento da excreção urinária de cálcio. Outros fatores: hipogonadismo, puberdade atrasada, justamente pelos efeitos benéficos que os hormônios sexuais têm nos ossos. Então, se a pessoa não produz hormônio sexual, ela tem mais chance de ter osteoporose. Baixo peso, porque o baixo peso diminui o impacto nos ossos. Por exemplo, uma pessoa obesa, quando ela anda, ela tem um alto impacto nesses ossos, e esses ossos são então estimulados a se renovarem, a formar mais osso. E a imobilização também é outro fator que aumenta o risco de osteoporose. A gente pode ter a osteoporose primária, que é aquela osteoporose do próprio envelhecimento, que é a osteoporose típica do período pós-menopausa. Então, aquela osteoporose que a pessoa vai perdendo osso pelo próprio envelhecimento. A gente chama de osteoporose idiopática, é aquela que aparece naqueles grupos de pacientes que a gente não esperava que a osteoporose aparecesse. A osteoporose, teoricamente, é uma doença do idoso. Então, se você tiver osteoporose em um paciente jovem, sem causa secundária, sem causa identificável. Então, por exemplo, um paciente ele não usa corticoide, ele não tem doença de Cushing, ele não tem um hiperparatiroidismo, que seriam doenças que poderiam levar à osteoporose, a gente vai chamar de osteoporose idiopática. Então, a idiopática é aquela que acomete jovens sem causa secundária identificada. E a secundária seria uma doença, por exemplo, um hiperparatiroidismo, levando à osteoporose. Ou um agente, por exemplo, o uso de glicocorticoide ou outro medicamento que pode levar a um aumento da perda de massa óssea. Então, osteoporose primária é aquela do período pós-menopausa, é aquela do próprio envelhecimento. Osteoporose idiopática é a que aparece em jovens sem causa secundária identificada. E a secundária é aquela pessoa que tem uma doença, ou ela usa, por exemplo, um remédio, e essa doença ou o remédio é que levou ao aparecimento da osteoporose. Quais seriam causas secundárias de osteoporose? Quais são as doenças que poderiam levar a pessoa a ter osteoporose? Então, por exemplo, nós temos causas reumáticas, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante e lúpus eritematoso sistêmicos. Hipogonadismo, como eu já comentei, então a diminuição dos hormônios sexuais leva a uma maior perda de massa óssea. Temos causas endócrinas, hiperparatireoidismo, diabetes, acromegalia, hipertireoidismo, doença de Cushing, Então a doença de Cushing é um aumento da produção dos glicocorticoides. Então a gente sabe que os glicocorticoides eles têm um efeito aumentando a reabsorção óssea, aumentando a perda de massa óssea. A hiperprolactinemia também é outra doença que pode causar osteoporose, porque o aumento da prolactina vai inibir o eixo do GNRH. Inibindo o eixo do GNRH, a gente tem diminuição da produção e liberação dos hormônios sexuais. Então, por isso, a gente vai ter também um aumento do risco de osteoporose. Doenças gastrointestinais, doença inflamatória intestinal, doenças celíacas, que são doenças desabsortivas, Essas doenças, então, vão comprometer, por exemplo, a absorção do cálcio, da vitamina D. Doenças hepáticas podem, por exemplo, comprometer o metabolismo da vitamina D. Doenças hematológicas podem causar osteoporose, como mieloma múltiplo, doenças linfoproliferativas, doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPLC,
A doença renal crônica altera o metabolismo da vitamina D. Lembra que a vitamina D ela é ativada no rim. Então, se você não tem um rim funcionando adequadamente, se você tem insuficiência renal, muitas das vezes você não consegue ativar a vitamina D. AIDS, né, SIDA também pode causar osteoporose. E nós temos vários medicamentos que também podem causar osteoporose. Então, glicocorticoides são os principais, né, principalmente o uso crônico de corticoide. Medicamentos para epilepsia, ciclosporina, anticoagulantes, lítio e quimioterápico. São os principais medicamentos que aumentam o risco de osteoporose. Mas lembrar sempre dos glicocorticoides. Então, os glicocorticoides, eles ativam o osteoclasto, inibem o osteoblasto, aumenta a excreção urinária de cálcio, diminui a absorção intestinal, de cálcio, aumenta a excreção urinária de cálcio. Então, por esses mecanismos, ele acaba aumentando a perda de massa óssea, aumentando o risco de osteoporose. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de osteoporose? Então, a osteoporose a gente tem que rastrear aquelas pessoas com maior risco. A gente não vai esperar o paciente ter uma fratura para fazer o exame e diagnosticar a osteoporose. Então, a osteoporose é muito mais um diagnóstico de rastreamento. Você tem que pegar aquele paciente que tem risco de ter osteoporose, e fazer o exame, fazer o diagnóstico e tratar para evitar que ele tenha uma fratura no futuro. O exame padrão ouro para o diagnóstico é a densitometria óssea. Então, o exame padrão ouro para o diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea. Quando é que a gente vai fazer? Que critério que a gente vai usar para fazer o diagnóstico da osteoporose? A gente vai usar na densitometria, no laudo, a gente tem lá o T-score e o Z-score. Então, em mulheres no período pós-menopausa e em homens com mais de 50 anos, a gente vai usar o T-score para fazer o diagnóstico de osteoporose. Em pessoas mais jovens, ou seja, em mulheres antes dos 50 anos, antes da menopausa, e em homens antes dos 50 anos, a gente vai usar o Z-score. Então, quando você pega o laudo lá da densitometria, se o indivíduo que fez o exame, se for mulher no período pós-menopausa ou homem com mais de 50 anos, a gente vai usar o T-score para avaliar se tem ou não osteoporose. Se for um paciente mais jovem, uma mulher com menos de 50 anos, uma mulher no período pré-menopausa, ou um homem com menos de 50 anos, a gente vai usar o Z-score, ok? Como é que a gente então vai fazer o diagnóstico? Usando o T-score, ou seja, mulheres no período pós-menopausa e homens com mais de 50 anos. Se o T-score tiver maior ou igual a -1, normal, não teve perda de massa óssea. Se o T-score tiver entre -1 e -2,5, osteopenia, ou seja, o paciente perdeu massa óssea, mas ele ainda não tem osteoporose. E se o T-score tiver menor ou igual a -2,5 desvios padrões, a gente chama de osteoporose. E se tiver o T-score menor ou igual a -2,5 desvios padrões, mais uma fratura por fragilidade, é aquela fratura, por exemplo, que o paciente teve um mínimo trauma, ou às vezes até espontânea, a gente vai chamar de osteoporose grave. Então, a gente vai usar para mulheres no período pós-menopausa, em um homem maior que 50 anos, o T-score. Se o T-score tiver maior ou igual a -1 normal, entre -1 e -2,5 osteopenia, se tiver menor ou igual a -2,5 desvios padrões, a gente vai chamar de osteoporose, e se tiver menor do que 2,5 desvios padrões mais uma fratura, osteoporose grave.
E o Z-score? Então, o Z-score a gente vai usar para mulheres no período pré-menopausa e para homens com menos de 50 anos. Se o Z-score tiver menor ou igual a -2, a gente já vai dizer que essa pessoa tem osteoporose. E quando que a gente vai fazer a densitometria? Esse é um assunto muito controverso, né? Cada entidade médica usa critérios diferentes para indicar a realização da densitometria, mas um fator importante que eu gosto de reprisar é: a gente vai ter que rastrear o paciente, a gente não vai poder esperar ele ter uma fratura para a gente fazer a densitometria óssea. Então a densitometria, classicamente, ela está indicada em mulheres com mais de 65 anos, homens com mais de 70 anos, então mulher com mais de 65 e homens com mais de 70, homens e mulheres mais jovens, ou seja, principalmente mulheres no período pós-menopausa, né, mas com menos de 65 anos, homens com menos de 70 anos, com fatores de risco. Então, se a pessoa for branca, sexo feminino, magra, tabagista, etilista, ela já tem vários fatores de risco para osteoporose. Então, você pode fazer o exame antes dos 65 anos. Aquela pessoa que tem histórias de fraturas, principalmente fraturas por fragilidade. A densitometria óssea ela pode ser feita para monitorar o tratamento. Então, você começou o remédio para tratar, posteriormente você vai repetir a densitometria óssea para avaliar a resposta ao seu tratamento. Aquelas pessoas que usam medicamentos que podem aumentar o risco de osteoporose, principalmente glicocorticoides. Então, se uma pessoa usa, por exemplo, prednisona mais do que 5 mg por dia, ou uma dose equivalente a essa de outro glicocorticoide, por mais de 3 meses, é interessante fazer já uma densitometria óssea. Então, o exame padrão ouro para o diagnóstico da densitometria óssea. A gente tem alguns outros exames interessantes que podem ser feitos, principalmente para a gente investigar causas secundárias de osteoporose, ou seja, outras doenças que estejam causando a osteoporose. Então a gente pode pedir, por exemplo, cálcio sérico e cálcio urinário, fósforo sérico e fósforo urinário, a dosagem do PTH. Então esses 3 exames são muito importantes, por exemplo, para a gente fazer o diagnóstico de um hiperparatireoidismo, que é uma doença que aumenta a perda de massa óssea. A dosagem da vitamina D. Então, por exemplo, o indivíduo pode ter deficiência de vitamina D. A falta da vitamina D diminui a absorção intestinal de cálcio, levando a uma hipocalcemia transitória que ativa a liberação do PTH. Aumentando o PTH, maior perda de massa óssea. Então, esses exames são interessantes, né, para a gente fazer. Uma função renal e hepática. Então, tanto a insuficiência renal como a insuficiência hepática, elas podem comprometer o metabolismo da vitamina D. Uma função tiroidiana é interessante. A gente tem, por exemplo, o hipertiroidismo, que é uma doença que pode causar osteoporose. Uma função adrenal ou função hipofisária, dependendo da história do paciente. A gente sabe, por exemplo, que a hiperprolactinemia pode causar osteoporose. A gente sabe que a síndrome de Cushing pode causar osteoporose. A fosfatase alcalina, né, que seria um marcador de formação óssea. E um hemograma completo para pesquisar, por exemplo, uma anemia ou uma doença linfoproliferativa, que também pode causar osteoporose. Nós também podemos usar para avaliação os marcadores de remodelação óssea. Então, nós temos marcadores de formação, que quando estão aumentados indicam que o paciente está tendo formação óssea. E nós temos os marcadores de reabsorção, que quando estão aumentados indicam que aquele paciente está perdendo massa óssea. Então, quais são os principais marcadores de remodelação óssea relacionados à formação óssea? Então, nós temos a osteocalcina, a fosfatase alcalina óssea, o propeptídeo N-terminal do colágeno tipo 1, que é o PIMP. Esse é usado hoje, ele é considerado o melhor marcador de formação óssea. E temos também o propeptídeo C-terminal do colágeno tipo 1, PICP.
Então, dentre os marcadores de formação óssea, o que se usa, o que se indica, né, para avaliar é o propeptídeo N-terminal do colágeno tipo 1. Já os marcadores de reabsorção óssea, nós temos o telopeptídeo de ligação cruzada C-terminal do colágeno tipo 1, que é o CTX1. Esse também é considerado o melhor marcador de reabsorção óssea. Temos também o telopeptídeo N-terminal de ligação cruzada do colágeno tipo 1, NTX1. A desoxipiridonolina, então desoxipiridonolina, osteoprotegerina, esclerostina e o RANKL, que é aquele ligante do receptor, né, do RANK. Então nós temos também marcadores, eles não são muito usados na prática clínica. Eles podem ser usados, por exemplo, para identificar pacientes, aqueles pacientes que mais se beneficiarão do tratamento. Consegue também prever fraturas, mas na verdade, na prática, eles servem mais para monitorar o tratamento e avaliar a resposta ao tratamento. Então hoje as indicações, né, os marcadores de remodelação óssea são usados principalmente para a gente avaliar a resposta e efetividade ao tratamento. Geralmente se faz os marcadores antes de iniciar o remédio, 3 ou 6 meses após o início do tratamento, ou início 3 e 6 meses após o início do medicamento. Como que a gente vai tratar a osteoporose? Então a gente vai rastrear, né, aqueles pacientes com mais risco, rastreou, fez a densitometria óssea, a densitometria indicou a presença da osteoporose. Como que a gente vai tratar? Então a gente tem um tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. Tratamento não farmacológico, a gente vai ter que ver principalmente a ingesta de cálcio e vitamina D que esse paciente tem. Então se ele, pela própria alimentação, ele tem uma ingestão de cálcio de 1.000 a 1.200 miligramas por dia, a gente não precisa suplementar cálcio. Se esse paciente tem uma ingestão de cálcio insuficiente, menor que 1.000 a 1.200 miligramas, é interessante a gente suplementar cálcio. Recentemente, essa suplementação do cálcio, alguns estudos mostraram que essa suplementação poderia aumentar o risco cardiovascular, mas a gente ainda não tem provas, né? Isso ainda não é uma informação precisa, então a gente ainda suplementa cálcio quando necessário. A gente tem que avaliar a vitamina D. Então, pacientes, eles devem consumir de 800 a 2.000 unidades de vitamina D por dia. Nós podemos, por exemplo, principalmente em idosos, pacientes com osteoporose, fazer a dosagem da vitamina D. Se esse paciente tiver deficiência de vitamina D, a gente pode repor a vitamina D. Se ele tiver deficiência, geralmente a gente faz 50.000 unidades por semana, por 6 a 8 semanas, repete o exame. Se tiver normal, a gente vai para a dose de manutenção. Se ainda não tiver normal, a gente faz mais um ciclo de 50.000 unidades por semana, por mais 4 a 6 a 8 semanas, repete a vitamina D. Se tiver normal, a gente vai para a dose de manutenção, que é de 800 a 2.000 unidades de vitamina D por dia. Os exercícios, a gente sabe também que consegue estimular a formação de massa óssea. Qualquer exercício é válido, mas a gente sabe, por exemplo, que exercícios de resistência podem ajudar bem nessa formação de massa óssea, mas também caminhada, corrida, qualquer tipo de exercício é válido para estimular a formação de massa óssea. Aquele paciente que fuma deve parar de fumar, né? Já que a gente sabe que o cigarro ele estimula a perda de massa óssea. O cigarro ele muda o metabolismo do estrogênio, então aquele paciente que fuma tem que parar de fumar. Então, em relação ao tratamento não medicamentoso, avaliar a ingestão de cálcio e vitamina D. Se esse paciente não tiver uma ingestão adequada, tem que suplementar. 1.000 a 1.200 miligramas por dia de cálcio, 800 a 2.000 unidades de vitamina D. Exercício e parar de fumar.
Em relação ao tratamento medicamentoso, quando é que nós vamos fazer o tratamento da osteoporose com medicamentos? Então nós vamos tratar todo o paciente com osteoporose, então aquela mulher no período pós-menopausa, magra, branca, ser suspeita de osteoporose, fez a densitometria, T-score, mostrou que ela realmente tem osteoporose, então nós vamos tratar. Então tratar todo o paciente com osteoporose. Aqueles pacientes com osteopenia e alto risco de fratura. Então nós temos uma calculadora que se chama Frax, que você acessa pela internet, e você coloca lá na internet, né, os dados do paciente, e ele te dá o risco que esse paciente tem de ter fratura. Então você pode avaliar o Frax, se for um paciente com alto risco de fratura e se ele tiver osteopenia, você também pode indicar o tratamento medicamentoso. O que seria no Frax esse alto risco? Seria um risco maior de 3% para ter uma fratura de quadril ou para ter uma fratura osteoporótica em qualquer local maior que 20%. Então, se ele tiver essas características, mais a densitometria mostrando osteopenia, você pode tratar com medicamento. Qual é o medicamento de primeira escolha para tratar a osteoporose? São os bisfosfonatos. Eles são eficazes, são seguros e conseguem reduzir tanto o risco de fraturas, assim como aumentar a densidade mineral óssea. Então, bisfosfonatos são os principais medicamentos que a gente usa para o tratamento da osteoporose. Como que eles agem? Eles inibem a reabsorção óssea pelos osteoclastos. Então eles inibem e até promovem a apoptose dos osteoclastos. Quando o paciente ingere esse bisfosfonato, aproximadamente 1% do medicamento é absorvido, e desse 1% que é absorvido, aproximadamente 50% fica ligado à superfície óssea. Então, os bisfosfonatos eles vão atuar diretamente nos osteoclastos, inibindo a reabsorção óssea e até mesmo promovendo a apoptose, a morte desses osteoclastos. Os bisfosfonatos eles são excretados pelo rim, então eles não se indica, né, o uso em pacientes com insuficiência renal. Então aquele paciente com clearance de creatinina menor que 30 não deve usar bisfosfonatos. A gente tem bisfosfonatos de uso oral e bisfosfonatos de uso venoso. Nós temos, por exemplo, o ácido zolendrônico, que é de uso venoso, que é o bisfosfonato mais potente que a gente tem para o tratamento da osteoporose. O uso dele geralmente é anual. Então o paciente faz uma injeção anual de ácido zolendrônico, EV, né? Então é o principal bisfosfonato de uso venoso. E nós temos os orais, o risedronato, que geralmente é de uso semanal, 35 mg por semana, o ibandronato, que é de uso mensal, 150 mg uma vez por mês, e o alendronato, que é de uso semanal, 70 mg por semana. Esses medicamentos, quando usados por via oral, você tem que orientar o paciente a tomar sempre em jejum e orientar o paciente a não deitar e não sentar por meia hora após o uso do medicamento, para evitar principalmente complicações esofágicas, principalmente esofagite. Aqui eu coloco a ordem de potência. Então, o ácido zolendrônico é o mais potente, uso EV, depois risedronato, ibandronato e, por último, o alendronato. Quando é que a gente não pode usar os bisfosfonatos? Então, insuficiência renal. Lembrar que os bisfosfonatos são excretados pelos rins. Desordens esofágicas podem piorar com o uso do medicamento, né? Porque os bisfosfonatos podem causar esofagite. E nos pacientes com cirurgia bariátrica, você tem que avaliar bem, porque o paciente pode ter, por exemplo, muita dor abdominal, essas complicações esofágicas com o uso dos bisfosfonatos. Os efeitos adversos mais comuns são os gastrointestinais, principalmente relacionados ao esôfago. O uso de altas doses, principalmente dos bisfosfonatos venosos, alguns estudos já mostraram o aparecimento da osteonecrose de mandíbula
E febre e mialgia, alguns sintomas típicos, por exemplo, de uma virose, podem também aparecer principalmente com o uso desses bisfosfonatos venosos. Então, mas o principal efeito colateral está relacionado ao aparelho gastrointestinal. A gente pode ter também, em raros casos, fraturas atípicas. O local mais comum é a região subtrocanteriana da diáfise femoral. E o uso do ácido zoledrônico também já foi associado ao aparecimento da fibrilação atrial, mas são complicações muito mais raras. O tempo de uso, por quanto tempo a gente vai usar os bisfosfonatos? Então isso é algo muito controverso na literatura, mas a gente considera que o uso é de pelo menos 5 anos, ou seja, de 6 anos a 10 anos de uso. A gente tem também a teriparatida, que é o único medicamento hoje disponível que seja anabólico, que aumenta, né? A gente viu que o bisfosfonato ele inibe o osteoclasto. A teriparatida, ele estimula a formação óssea, então ele é um medicamento anabólico. Ele é um fragmento aminoterminal do PTH. Aí você vai falar, mas o PTH ele causa perda de massa óssea, ele aumenta a reabsorção óssea. Mas o PTH, quando usado em doses intermitentes, ele aumenta a formação óssea. Ele consegue aumentar a densidade mineral óssea e restaura a microarquitetura do osso. Ele é hoje indicado principalmente em osteoporose grave. Então, naquele paciente, às vezes, que tem um T-score menor do que 2,5, desvios padrões, mais fratura, ou um T-score menor que menos 3 desvios padrões, a gente pode indicar a teriparatida. Podemos também indicar naqueles pacientes com fratura de fragilidade, ou naquele que não respondeu adequadamente aos bisfosfonatos. O grande problema é que ele só deve ser usado por 2 anos e também é contraindicado em criança em pacientes com câncer. Então a teriparatida, que é um fragmento do PTH, ele está indicado principalmente nos casos mais graves de osteoporose. Nós temos também o denosumab, que é um outro remédio que a gente pode usar, outro medicamento para o tratamento da osteoporose. Então o denosumab, ele é um anticorpo monoclonal que inibe o RANKL. Lembra lá? O RANKL é o ligante do RANK. A partir do momento que esse ligante, que o RANKL, se liga ao RANK, ele ativa o osteoclasto. Então, se eu inibo o RANKL, eu não vou ter a ativação do osteoclasto. Então, a principal função dele é justamente essa, é atuar no osteoclasto, impedindo a diferenciação dos osteoclastos. Então, ele inibe tanto a diferenciação como a atividade dos osteoclastos. O denosumab, ele também tem uma boa resposta, ele aumenta a densidade mineral óssea, reduz o risco de fratura, isso é importante. Não adianta às vezes nada a gente ter um remédio que aumenta a densidade mineral óssea, mas que não reduz o risco de fratura. Então ele consegue fazer as duas coisas. E é uma boa opção nos pacientes com insuficiência renal que não podem usar os bisfosfonatos. Temos também uma medicação mais nova, que é o ranelato de estrôncio. É um medicamento que a gente ainda não sabe claramente qual é o mecanismo de ação, mas ele aparentemente age tanto na formação como na reabsorção óssea. O ranelato de estrôncio ele pode comprometer a absorção dos raios da densitometria óssea e pode superestimar a densitometria óssea. Os efeitos adversos mais comuns do ranelato de estrôncio: náuseas, diarreia e aumento da CPK. E é contraindicado em pacientes com alto risco cardiovascular. Lembrar também do estrogênio, o estrogênio, por ter efeitos muito importantes nos ossos, ele é importante também para o tratamento da osteoporose. Então a gente tem que lembrar, por exemplo, da TRH, da terapia de reposição hormonal, da mulher no período pós-menopausa. Então a gente já tem evidências já há muito tempo de que a terapia de reposição hormonal reduz o risco de fratura e a terapia de reposição hormonal está sempre indicada nas mulheres
de um período pós-menopausa com sintomas. Então, aquela mulher com fogacho, com insônia, irritabilidade, a gente pode fazer a reposição hormonal e essa reposição hormonal vai ajudar também na saúde óssea. Temos também os moduladores seletivos do receptor de estrogênio. No Brasil a gente tem o raloxifeno. Como que esses medicamentos vão atuar? Eles se ligam ao receptor do estrogênio, atuando como se fosse o estrogênio. Ele tem efeitos mais modestos, né, que os bisfosfonatos, mas também reduz o risco de fratura, principalmente das fraturas vertebrais. Então ele entra como uma opção quando o paciente, por exemplo, não pode usar os bisfosfonatos. Efeitos adversos, fogachos e claudicação de membros inferiores. Algumas terapias que na prática às vezes são usadas para o tratamento da osteoporose, geralmente ainda a gente não tem evidência de que seja efetiva. Então, por exemplo, o uso de calcitocina, a vitamina K, que hoje em dia a gente tem muitos suplementos de cálcio e vitamina D associados à vitamina K. Então a gente não tem ainda, no Japão, né, já existem alguns trabalhos mostrando que a vitamina K pode ser interessante para o tratamento da osteoporose, mas ainda não é assim, indicada em todos os pacientes, e a tibolona também não é indicada para os pacientes com osteoporose. Temos algumas medicações emergentes que vão chegar logo no mercado. Então nós temos, por exemplo, os inibidores da esclerostina, o romosozumab. Então, romosozumab, que é um inibidor da esclerostina. Ele é um anticorpo monoclonal anti-esclerostina. Então lembrar que a esclerostina é uma molécula que aumenta a perda de massa óssea. Ao inibir a esclerostina, a gente promove a formação óssea. Então é um medicamento que consegue aumentar a formação. Os estudos mostram que ele aumenta marcadores de formação óssea e reduz o risco de fraturas. Então vamos lá para algumas questões. Paciente sexo feminino, 50 anos, comparece ao consultório médico para avaliação de osteoporose, sem queixas no momento. Menopausa desde os 39 anos, então já tem 11 anos de menopausa, sem terapia de reposição hormonal. Nuligesta, nega tabagismo e etilismo. Antecedentes pessoais, asma brônquica, na infância, com uso de corticoide por longos períodos. Então, ó, ela tem dois fatores de risco, osteoporose e uso de corticoide. Nega outras patologias. Antecedentes familiares, pai hipertenso, mãe dislipidêmica e portadora de osteoporose. Então, mais um fator de risco, história familiar. Exame, IMC21, paciente magra, pressão normal, frequência cardíaca 84, tireoide normal e não tem nenhuma alteração. Agora, a assinale alternativa incorreta. O exame que no momento pode ser solicitado para avaliar se essa paciente apresenta osteoporose é a densitometria óssea? Correta, exame padrão ouro para o diagnóstico. O exame da densitometria avalia a densidade mineral óssea? Ok, correta. Se essa paciente apresentar osteoporose, o objetivo do tratamento será evitar fraturas? Com certeza. Então lembrar, osteoporose a gente rastreia, trata para evitar as fraturas. O diagnóstico de osteoporose por radiografia é tardio e quando já houve perda de 30% a 40% da massa óssea? Sim. O melhor exame a ser realizado no momento é a biópsia? Não. Então o melhor exame, densitometria óssea. O exame padrão ouro para o diagnóstico da osteoporose é densitometria óssea. Assinale a opção incorreta sobre a osteoporose. O ranelato de estrôncio apresenta ação formadora e antirreabsortiva, lembra que eu falei isso, que ele parece ter ações tanto de formação como inibindo a reabsorção óssea, com documentada redução do risco de fraturas vertebrais e não vertebrais? Então, correto. O raloxifeno, que é o modulador seletivo do receptor de estrogênio, é droga eficaz na redução de fraturas vertebrais apenas, além de potencialmente piorar sintomas do hipoestrogenismo? Sim. Então lembrar, o raloxifeno, que é o modulador seletivo, ele ocupa, o receptor do estrogênio no osso, estimulando a formação óssea, mas em outros locais ele bloqueia a ação do estrogênio. Então, por isso, ele pode dar sintomas de hipoestrogenismo. E lembrar que hoje a gente tem evidência de que ele reduz fratura vertebral. Tá? Então, está correta também.
Alendronato e ácido zolendrônico apresentam ligação irreversível ao tecido ósseo com longa duração de ação antirreabsortiva? Sim, então o alendronato e o ácido zolendrônico são os bisfosfonatos que atuam inibindo a proliferação e ativação dos osteoclastos. A definição de osteoporose em indivíduos adultos, jovens, não deve ser realizada apenas por avaliação da densidade mineral óssea, também está correta. Hiperparatireoidismo e deficiência de cálcio na alimentação são as principais causas de osteoporose em nosso meio? Elas são causas de osteoporose, mas não são as principais. As principais causas, a osteoporose, a principal etiologia é a primária, própria do período pós-menopausa e do próprio envelhecimento. Então a letra E está incorreta. Paciente feminina, 60 anos, realizou densitometria óssea que evidenciou osteoporose. Qual dos fatores abaixo não é de risco para osteoporose? Então, uso de heparina, sim, uso de anticoagulante. Uso crônico de corticoide, com certeza. Hiperprolactinemia leva a um hipogonadismo, que vai dar osteoporose. O hipotireoidismo não é fator de risco. E gastrectomia, com certeza, porque às vezes diminui a absorção de cálcio, vitamina D no intestino. Outro sobre fator de risco, outra questão. São fatores de risco para osteoporose em mulheres, exceto baixa ingesta de cálcio? Sim. Sedentarismo? Sim. Raça branca? Sim. Menopausa precoce? Sim. Então, nenhuma das anteriores. Em relação à osteoporose, pode-se afirmar que é uma doença que afeta mulheres menopausadas, que só afeta mulheres menopausadas? Não. Pode acometer outro grupo de pacientes, mas principalmente mulheres no período pós-menopausa. Então a gente tem que marcar certa. O distúrbio, mesmo com tratamento, não modifica a densitometria óssea? Não. Com o tratamento você pode ter melhora da densitometria óssea. Um tratamento eficaz é o risedronato, um bisfosfonato com cálcio e vitamina D? Com certeza. Então, letra C é a correta. São causas de osteoporose secundária. Vamos lá, letra A, hiperpara, glicocorticoides, hormônios tiroidianos e síndrome de Cushing? Sim. Então, hiperpara causa osteoporose, uso de glicocorticoide, um excesso de hormônio tiroidiano, levando a um hipertiroidismo também, síndrome de Cushing também. Nina tem 76 anos e retorna ao ambulatório para mostrar uma radiografia de tórax que havia sido solicitada previamente em função de uma exacerbação da cifose dorsal. Então, a osteoporose ela pode às vezes se manifestar com alterações da postura, então diminuição de altura, alterações da coluna, cifose, escoliose, lordose. No raio-x você identifica rarefação óssea, colapso anterior das vértebras, cifose dorsal acentuada. Então, por ter uma rarefação óssea muito importante, o diagnóstico provável é de osteoporose. E, claro, a deformidade também da coluna. Mulher, 55 anos, assintomática, em menopausa há 3 anos. Lembrar que a maioria dos pacientes com osteoporose se encontram de forma assintomática. Vem a consulta de rotina relatando diagnóstico de osteoporose. O referido diagnóstico foi seguramente confirmado por densitometria óssea. Às vezes você recebe o laudo da densitometria e foi feito às vezes a análise de vários locais do corpo, várias localidades. Então, o mais importante, o que você tem que avaliar quando você recebe uma densitometria óssea? Principalmente a densidade óssea na coluna lombar e no fêmur. Então, coluna lombar e fêmur, ou colo do fêmur ou fêmur proximal. Ou às vezes até o fêmur total. Então, às vezes vem lá o ARD, região, outra região, essas regiões não são importantes para o diagnóstico. Então é sempre coluna, lombar, fêmur e em alguns casos punho. Então são os locais que a gente tem que avaliar a densitometria óssea. Representa fator de risco para a osteoporose em mulheres. Hiperprolactinemia, sim. Glaucoma e obesidade, não. E hipertiroidismo, sim. Então essa questão traz como resposta certa o hipertiroidismo, mas lembrar que a hiperprolactinemia também é fator de risco.
A osteoporose resulta de alterações da remodelagem óssea ligadas à idade, bem como de fatores intrínsecos e extrínsecos que potencializam esse processo. Tais como deficiência de vitamina D potencializa, aumenta o risco de osteoporose? Sim. Etilismo? Também. Então, letra A é a correta. Na osteoporose pós-menopausa, a atividade está aumentada dos osteoblastos? Não, né? Osteoblasto forma óssea. Se tivesse aumentado a atividade, a gente teria aumento da formação óssea. Então, osteoclasto. Então, no período pós-menopausa, a gente tem uma maior ativação dos osteoclastos com maior perda de massa óssea. Mulher de 58 anos, menopausa cirúrgica aos 48 por endometriose, fez uso de TRH, de terapia de reposição hormonal, por 2 anos, logo após a cirurgia. Atualmente, sem sintomas climatéricos, apresenta densitometria óssea de rotina com T-score menor que 2,68, ou seja, já tem osteoporose, lembrar de menos 2,5 desvio padrão para cima, a gente tem, né, o diagnóstico de osteoporose na coluna lombar. Faz caminhada 3 vezes por semana, toma uma xícara de leite ao dia e come queijo regularmente. O diagnóstico e conduta nesse caso seria, o diagnóstico então, osteoporose. Então, letra B, C e E já está errada. Então, osteoporose, o medicamento então de escolha bisfosfonato, associado à suplementação de 1 grama de cálcio por dia. Lembrar que ela tem um consumo de alimentos ricos em cálcio muito pequeno e o tratamento de primeira escolha são os bisfosfonatos. Qual dos fármacos abaixo é utilizado no manejo da osteoporose com dose mensal? Então, o que é usado em dose mensal é o ibandronato, 150 mg, uma vez por mês. Alendronato e risedronato são bisfosfonatos que são usados por via oral de uso semanal. Pamidronato e o ácido zoledrônico são bisfosfonatos de uso venoso. Só que geralmente o pamidronato, por exemplo, a gente usa para outras doenças ósseas, né, metástases. E o ácido zoledrônico também a gente usa para esses casos, mas principalmente também para a osteoporose. Então, resposta certa, resposta A. Todos abaixo são fatores de risco para a osteoporose, exceto raça branca e asiática, obesidade pelo contrário, então o baixo peso é que aumenta o risco, tabagismo sim, idade sim, menopausa precoce sim. Então, letra B. Paciente do sexo feminino, 70 anos, encaminhada com diagnóstico densitométrico de osteoporose. Então, T-score menor que 3,1. Lembrar que é menor que 2,5 de osteoporose. E PTH elevado, com dosagem de cálcio normal. Pensando no diagnóstico etiológico, que exames complementares você pedia? Então, se você está suspeitando, você pode ter um hiperpara com cálcio normal, ou você pode ter um hiperpara secundário. A principal causa de hiperparatiroidismo secundário é deficiência de vitamina D. Então, deficiência de vitamina D diminui a absorção de cálcio intestinal, com isso você vai ativar o PTH. Então, você vai pedir exames para avaliar um hiperparatiroidismo, né, já que o PTH está elevado, então calciúria, o cálcio sérico e o nível de vitamina D para excluir, por exemplo, a causa secundária de hiperparatiroidismo. Com relação à osteoporose, assinale a alternativa incorreta. Pacientes com osteopenia têm maior risco de desenvolver osteoporose do que pacientes com densidade mineral óssea normal? Com certeza. Então, é um estágio antes da osteoporose. Osso normal, osteopenia, osteoporose. Mulheres pós-menopausadas, caucasianas, magras e fumantes têm mais risco de apresentar uma fratura osteoporótica do que mulheres negras, obesas e não fumantes? Com certeza, tem vários, fatores de risco. A osteoporose induzida por glicocorticoide ocorre nos tratamentos com mais de 6 meses de duração e doses diárias maior do que 20 miligramas. Então, a gente sabe, por exemplo, que um uso de 5 miligramas de prednisona por mais de 3 meses já aumenta esse risco. Então, letra C está errada. Mulher de 65 anos com osteoporose em coluna e colo femoral, o tratamento é terapia hormonal, já não tem mais indicação para fazer terapia, mulher de 65 anos. Bisfosfonato? Sim. Haloxifeno? Não. Cálcio e vitamina D? Sim. Então, cálcio e vitamina D
bisfosfonato. Então, letra C, 2 e 4 estão corretas. As fraturas ósseas mais características e frequentes em mulheres com osteoporose são colo de fêmur e vértebra. São os principais locais onde a gente tem as fraturas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!